Trabalhar na locadora local era definitivamente uma das minhas vantagens favoritas das férias de verão. Era minha chance de escapar da escola, ganhar um dinheiro extra e assistir os últimos filmes em VHS. Devo admitir que havia outras razões pelas quais eu gostava de trabalhar lá, mas essa é outra história. Essa história começa em uma noite de sexta-feira, quando o dono da loja foi chamado às pressas por motivos pessoais. Eu já havia trabalhado sozinho na loja antes, mas nunca durante o turno de encerramento. Então foi a primeira vez que precisei fechá-la e trancá-la sozinho. Minha preocupação real era perder o último ônibus da cidade, não tanto em trancar a loja pela primeira vez. Depois de alguns minutos, vendo os últimos clientes saindo, fechei o caixa e olhei ao redor para ter certeza de que a loja estava vazia antes de fechar tudo. Essa história se desenrolou de maneira assustadora quando a loja ficou completamente escura. E eu me vi sozinho na sessão de terror, o que me deixou com razão para não querer permanecer lá por muito tempo. Peguei as chaves no balcão e saí, sentindo o frescor da brisa noturna pelas ruas. Era uma área tranquila, mas muitas lojas vizinhas haviam fechado, o que levou a um aumento nos crimes locais. Era triste ver a área onde cresci passar por essas mudanças, especialmente quando as lojas de VHS também estavam desaparecendo. Eu sentia falta dos bons tempos, mas definitivamente não sentia falta daquela noite específica que continua me assombrando até hoje. Tranquei a porta e olhei uma última vez antes de seguir pela rua, quando percebi algo inesperado que me pegou de surpresa. Para minha surpresa, havia alguém ainda dentro da loja. Era um homem alto que estava simplesmente parado lá. Não conseguia ver o rosto dele, então tentei chamar sua atenção batendo no vidro, mas ele não reagiu. Imaginei que talvez ele não estivesse ouvindo, mas isso não explicava por que ele permanecia na loja mesmo após as luzes se apagarem. A situação estava começando a me deixar seriamente assustado. Naquela época, não havia celulares, e o orelhão mais próximo havia sido vandalizado. Se eu precisasse chamar a polícia, minha melhor opção seria usar o telefone fixo dentro da loja. Eu sabia que era arriscado, mas não podia simplesmente deixar a loja assim, sabendo que havia um estranho dentro que poderia roubar o lugar. Me aproximei da porta e destranquei-a silenciosamente. Quando estava prestes a pegar o telefone, o homem desapareceu repentinamente de vista. No entanto, logo descobri que era um cliente que queria saber se podia rapidamente alugar um filme de terror. Expliquei que já estávamos fechados e que ela teria que voltar no dia seguinte. Enquanto colocava o telefone de volta no gancho, pensei em chamar a polícia, mas estava preocupado que não levassem a sério. Afinal, não havia evidências de arrombamento ou roubo. Talvez meu amor por filmes de terror estivesse finalmente afetando minha imaginação. Seria tudo apenas invenção da minha cabeça? Decidi dar uma última olhada na sessão de terror, para ver se alguém estava se escondendo, mas não ouvi mais nada. Voltei para o balcão e decidi ligar para o dono da loja. Sabia que era tarde, mas parecia o correto a fazer naquele momento. Foi nesse instante que os eventos daquela noite tomaram um rumo sinistro e terrível. Com horror, percebi que o telefone estava mudo. Em poucos minutos, enquanto estava longe do balcão, o cabo do telefone havia sido cortado. Não puxado para fora, mas cortado com algo afiado. Um sentimento de perigo iminente me tomou e me apressei para a saída. Mas a porta estava trancada. Não me lembrava de tê-la trancado, e meu coração afundou quando vi que as chaves tinham desaparecido do balcão. De costas para a porta, examinei cuidadosamente o interior da loja para ver se algo estava fora do lugar. Mas não vi movimento ou qualquer sinal de mais alguém. Felizmente a loja era pequena, o que me permitiu perceber rapidamente que a pessoa que estava lá dentro cortou a linha do telefone e me trancou para evitar que eu chamasse a polícia. Na verdade, eu estava mais preocupado em ter que explicar tudo isso ao dono do que qualquer outra coisa. De repente, uma sombra apareceu na janela. Procurei um lugar para me esconder e tentei ver quem era. As batidas na janela pararam e a pessoa simplesmente foi embora. Fiquei realmente confuso naquele momento. Se fosse o mesmo homem de antes, por que ele voltou e por que não usou a chave? Embora não gostasse do escuro, escolhi não acender as luzes para que ninguém pensasse que a loja ainda estava aberta. Parecia que eu ficaria preso na loja de aluguel por um longo tempo, então decidi esperar e tentar dormir. No dia seguinte, descobertas perturbadoras continuaram a surgir. Após contar o que aconteceu, o dono me revelou que havia saído de um relacionamento abusivo
e seu ex-namorado a estava perseguindo e ameaçando aparecer tarde da noite na loja. Ela não havia contado a ninguém porque se sentia envergonhada. Segundo ela, eu tive muita sorte, pois se fosse ele, provavelmente estaria lá com más intenções. Foi então que um cliente que entrou na loja veio até nós. Ela disse que ligou tarde da noite para alugar um filme de terror. E mesmo sabendo que a loja estava fechada, decidiu vir até lá de qualquer maneira. Quando viu que alguém ainda estava lá, bateu no vidro repetidamente, mas parou ao ver algo que a deixou aterrorizada. Ela descreveu ter visto 2 olhos grandes nas saídas de ar olhando para ela. Depois que ela compartilhou o que aconteceu, a noite anterior tomou um rumo ainda mais aterrorizante. Verificamos as saídas de ar, mas não encontramos ninguém lá dentro. Até hoje, ainda penso no horror que poderia ter acontecido nas mãos daquele estranho assustador que estava se escondendo ali.